Você já parou para pensar em como você tem investido o seu tempo? E será que o tempo que você tem investido é naquilo que realmente importa? Então hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto, um tema que eu acho que é muito relevante, principalmente nos dias atuais, né? Que é sobre o tempo. E contar para vocês a minha breve experiência aí, que eu fiquei off das redes sociais por mais ou menos uns 40 dias e de o que eu pude tirar, né, de aproveitamento desse tempo em off, olhando mais para mim, cuidando mais da minha família, fazendo as coisas que realmente importam, investindo em tempo de qualidade. E para dar continuidade nesse assunto que eu resolvi trazer aqui para vocês em primeira mão, como meu primeiro vídeo aqui no YouTube, eu quero que vocês acompanhem comigo em Efésios 5:16. Aqui está escrito assim, ó: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A gente pode ler também um pouquinho mais pra frente, em Efésios 5, um pouquinho mais pra cima, em Efésios 14, desperta, ó tu que dormes. Será que a gente não está adormecido? Será que a gente não está dormindo acordado, né? Acordado porque estamos com os olhos abertos, mas a vida tá passando, o tempo tá passando, as oportunidades, momentos, e a gente acaba desperdiçando com coisas fúteis, né? Com coisas que verdadeiramente não irão nos acrescentar. E por que eu tô falando isso, né? Nesses 40 dias que eu fiquei off, foi um propósito que eu fiz. A princípio ia ser 21 dias de propósito de oração, só que Deus estava me pedindo muito a questão do Instagram. Não é a primeira vez que eu escuto o Senhor me falando, né, sobre esse tempo de renúncia, sobre esse tempo de afastamento, sobre esse tempo mais calada, sobre esse tempo mais conectada com o Criador, né? Eu sou uma pessoa pública, vocês sabem, né? A grande maioria aqui já me acompanha, e então assim eu vivo em todo momento compartilhando a minha vida, criando conteúdo, né? Só que chega um momento que a gente fica pensando assim, pra quê? Pra quem? Por quê? Né? Faz sentido? Então Deus já vinha me falando assim dentro do meu coração, sabe? Eu tava inquieta já com essa questão do Instagram, né? De estar a todo momento ali compartilhando a minha vida, expondo a minha maternidade, expondo os meus filhos, expondo a minha família, expondo as minhas fragilidades, enfim, né? Eu crio conteúdo pro Instagram desde 2017 e vou ser sincera e dizer que eu gosto muito do Instagram, eu gosto muito de estar lá, de compartilhar, né? Até porque eu criei muitas amigas, uma rede de apoio incrível de mulheres, né? Mães, depois que eu tive os meus filhos, né? E me ajudou muito, até porque eu sou sozinha aqui, né? Meus familiares moram longe, não tenho tantas amigas assim, né? Então eu sempre estou muito sozinha em casa com as crianças, e compartilhar um pouco da minha vida, um pouco da minha maternidade, um pouco do que eu vivo, me fazia sentir assim mais viva, me sentir assim, porque é bom, né, gente? É bom conversar, é bom a gente desabafar. Então o Instagram pra mim tava sendo assim, tipo, um desabafo. Eu chegava ali pra vocês e falava, ó, hoje aconteceu outra coisa, aí a Loa fez birra, aí eu fiquei maluca da cabeça, não sei como é que eu posso lidar com isso, e aí vem vocês e me dão dicas e tudo mais. E tem aquela troca que eu acho muito bacana. Só que, sabe, já tem um tempo assim que Deus vinha falando no meu coração, fica quieta, diminui a frequência, desacelera,
E aí eu resolvi dar essa pausa, né? Então eu entrei nesse propósito de 21 dias de oração. E Deus vinha falando já antes de eu entrar nesse propósito, Instagram, hora de ficar quieta, hora de calar. Eu falei, então é isso. Então, né, eu avisei antes vocês ali, eu me desconectei a partir do dia 1º, que foi meu aniversário, desinstalei o meu Instagram e fiquei mais quietinha, né? Gente, o que eu posso dizer pra vocês, assim, que foi um tempo, assim, muito bom. No início a gente sente um pouco de falta, principalmente a gente que tá acostumado com essa dopamina rápida, né, de fácil acesso a todo momento, né, e ficar rolando o feed a toda hora, atualizando, assim, sabe? Chega que o cérebro parece que vai entrar em colapso, porque é muitas ideias, é muitas informações, né? O tempo todo você consumindo informação, cada hora um fala uma coisa, assim. Eu acho que o nosso cérebro não é nem capaz de digerir tanta informação como a gente vem consumindo ultimamente, né? E eu acho que é isso. Eu acho não, né? Tenho certeza, porque vários... Ai, olha aqui quem vai participar do vídeo. Vários especialistas falam, né, sobre essas questões de doenças vêm sendo acometidas por questões das redes sociais, né, do uso desenfreado das redes sociais. Então eu me peguei nesses últimos tempos muito irritadiça, muito ansiosa. Eu estava assim, está muito me comparando a todo momento, várias mães, né? Porque o público que eu tenho é materno, então geralmente eu também consumo mais desse assunto, né? Então eu tava a todo momento me comparando com as mães perfeitas do Instagram, né? E pensando assim, tá, mas gente, por que lá dá certo aqui em casa não tá dando certo? Por que minha filha tá agindo dessa forma, sendo que eu faço isso que os especialistas falam que deve fazer nessa situação? Por que a minha casa não para limpa? Por que eu não tô sendo produtiva? Por que isso? Por que aquilo? Sabe, muitos porquês, aquilo tava me deixando cada vez mais ansiosa. Eu já tive vários quadros de ansiedade, né, pra quem não sabe. Muito antes de ter as crianças, quando eu trabalhava no comércio, eu tive várias crises muito feias de ansiedade, de chegar aí pro hospital de ambulância. Nunca cheguei a tomar medicamento controlado, né? Sempre optei por algo mais natural, que eram fitoterápicos, né, florais, e logo após eu comecei a fazer exercício físico, que foi o que me ajudou muito a controlar as minhas emoções, né. E então, quando eu fiquei esse tempo off, nos primeiros dias, ali na primeira semana, vem aquela dependência, né, porque é um vício, né, gente, é um vício. Então vem aquela dependência, assim, sabe, de você querer a todo momento se preencher daquela dopamina que você já estava acostumada a consumir o tempo todo. Só que daí depois, com o tempo, você começa a entender e a procurar prazeres na sua vida, no cotidiano, né? Desfrutando com os filhos, desfrutando com o meu marido, né? Com o meu dia. Então foi nesse tempo que eu consegui me conectar mais ainda com Deus e consegui ouvir mais a voz dele também, né? Porque tinha muitas indagações na minha cabeça. Eu tava me sentindo assim, uma filha muito rebelde também, de ficar a todo momento perguntando pra Deus, né? Por que disso? Por que daquilo? Por que comigo não acontece? Por que tá demorando tanto? Por que eu tô passando por isso? Por quê? Sabe? E foi nesse tempo de descanso, assim, de descanso em Deus, sabe? De ler mais a palavra, de me aprofundar mais na vontade dele, de fazer esse propósito de oração, sabe? Que eu realmente descansei. Vou dizer pra vocês, assim, que não tem momentos que eu não tenho esses pensamentos, não, porque eu não sou perfeita, né? Ainda sou pecadora, falha. Então é um exercício constante, né? De entender e de confiar no que Deus faz e no que Ele está preparando para a nossa vida, sabe? De entender que a grama do vizinho às vezes pode ser mais verde, mas nós não sabemos qual foi o trajeto que aquele vizinho ali teve para chegar onde ele está, né? Qual foram as circunstâncias.
Então, esse tempo, esse momento assim off me fez olhar mais pra minha vida, mais pra dentro de mim, sabe? E mais pra palavra. E, gente, foi muito bom. Eu venho, assim, ó, de coração aconselhar vocês a tirar esse tempo de descanso, descansar a mente, sabe? Descansar o coração de vocês, né? Nós mulheres temos esse meio que esse instinto, assim, né? De comparação, principalmente na questão da vida materna, né? Então, às vezes, é muita informação, gente, é muita informação. A gente acaba se perdendo nesse mar de informações. E eu percebi que a gente acaba produzindo tanto lá para as redes sociais, né? Que a gente acaba esquecendo de produzir para nós mesmas, para nossa casa, para Deus, né? Produzir para quem verdadeiramente importa, né? E do que adianta a gente ficar lá produzindo, mostrando uma vida perfeita, uma rotina legal, uma alimentação balanceada e tudo mais, sendo que de verdade não estamos vivendo daquilo de fato, né? Só estamos ali prestando atenção no que o outro faz, só estamos querendo passar uma boa imagem, né? Querendo passar que vivemos num mundo perfeito, numa vida perfeita, de que nada de ruim acontece e de que tudo é perfeito, né? Então, a rede social ela é uma grande ilusão, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não caia nessa tentação de achar que a vida por si só é perfeita e de que Deus está errando em não nos dar aquilo que a gente quer, aquilo que o outro tem, aquilo que precisamos naquela hora e naquele momento, porque estaremos sendo filhas e filhos rebeldes, né? Desobedientes, filhos e filhas mimados. E não é assim que Deus age, né? Não é dessa forma. Nós pais não agimos dessa forma com os nossos filhos, então por que Ele agiria, né? E diante dessa minha pequena experiência aí desses 40 dias, eu quero vir dar 4 dicas para vocês conseguirem priorizar o tempo de vocês. E a primeira dica é: priorize o que realmente importa. Eu vou ler com vocês aqui em Mateus 6, a partir do versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A segunda dica é: planeje a sua semana. Tem uma frase que eu gostava muito de usar quando eu gerenciava equipes, que é: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Ou seja, se você não tem uma rota, se você não tem ali um destino, né, um planejamento para o que você vai fazer, para onde você vai, qualquer coisa te serve, né? Uma casa bagunçada, né, acordar a qualquer horário, enfim. Então, organize a sua rotina, né? Planeje o seu dia antes, faça uma lista com as suas prioridades do dia seguinte, né? Não precisa ser uma coisa super, mega, hiper elaborada, mas visualizar, não sei vocês, né? Mas eu gosto muito de anotar. Inclusive ontem já tinha planejado todo o meu dia de hoje, né? Organizado. Eu gosto muito de organizar por hora, né? Embora, né? Com 2 filhos aqui a correria, às vezes nunca consigo fazer naquele horário que eu estabeleci aquela determinada tarefa. Mas enfim, você planejar o seu dia, né? Já tá assim, já é meio caminho andado, né? Para você conseguir otimizar o seu tempo e aproveitar ele melhor. A terceira dica é: evite distrações. Bom, o vídeo todo já fala por si só, né? O Instagram, as redes sociais, enfim, já é uma grande distração. Aí às vezes você para assim: eu vou ali ver uma dica, vou entrar no Instagram para pesquisar alguma coisa. Aí você viu já que tem uma notificação, aí você já viu que aquela amiga postou uma foto legal, aí você vai e comenta. E quando você realmente viu, você já passou 1 hora e meia, 2 horas perdendo o seu tempo ali nas redes sociais. Então, evite distrações. Por isso que eu falei do planejamento, né? Então, se planejar, consequentemente já evita as suas distrações. Não que você não possa tirar um tempinho para você pegar o seu celular,
sentar, tomar um cafezinho, né? E ver ali alguma coisa que você ache relevante nas suas redes sociais. Não, jamais, não tô aqui pra demonizar as redes sociais, até porque é um meio de trabalho meu. Então, só que nada como a gente usar com cautela, com sabedoria. E por último, e não menos importante, na verdade, eu acho que o mais importante de tudo é: coloque Deus no centro da sua vida, no centro da sua rotina, né? Nada como você ter um tete a tete, uma conversa com o Criador do Universo, né? Ele te criou, ele te formou, ele sabe o que passa no seu coração. Ele sabe o que passa na sua mente, na sua vida. Ele conhece você mais do que você mesmo. Então nada melhor que você sentar, ler a Bíblia, ter o teu momento com Deus, né? Ler o teu devocional, né? Fazer as suas orações, as suas petições, né? E conversar com Ele realmente, né? Porque a oração nada mais é do que uma conversa e ela nos conecta diretamente com Deus, né? Não tem como a gente ter acesso a Ele sem ser por meio da oração. Então, ore, peça a Deus ajuda, né? Deus, hoje, como eu posso dar conta da minha casa? Hoje um exemplo, né? Hoje a minha casa tá virada de cabeça pro ar. Me ajuda a administrar todas as demandas que eu tenho com a minha casa, com a minha família, com o meu trabalho, né? Peça ajuda a Deus, peça para que Ele te dê sabedoria, discernimento, para que Ele te dê estratégias do alto, para você cuidar mais da sua vida, da sua família e administrar muito melhor o seu tempo. Como eu falei no começo do vídeo, né? O tempo ele é passageiro, é um sopro. Então hoje a gente pode estar aqui, amanhã não. E o que a gente tem feito com o nosso tempo, o que a gente tem feito do nosso tempo, né? Como a gente tem aproveitado. Então acho que essa é uma das dicas mais valiosas que eu posso dar para vocês hoje. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha já com alguém que gostaria de ouvir essa mensagem. Aproveita já para me contar aqui nos comentários como você tem administrado o seu tempo. Não esquece de curtir e me seguir para poder receber mais vídeos como esse, pautados na palavra e na minha experiência com Deus. Um beijo, Deus abençoe vocês e até lá.